Olá, seja bem-vindo à sua TV Câmara. A partir de agora começa mais um Ponto de Vista, o espaço das mais variadas opiniões sobre os mais diversos assuntos. Neste programa vamos falar de cultura, especificamente sobre o FESTAC, o Festival de Teatro de Cubatão. Participando hoje conosco, Juliana Souza, ela que é produtora, atriz também e parte integrante da comunidade cultural de Cubatão. Nosso amigo Cícero Gilmar Lopes, ele que é escritor, produtor, também ator e está estreando também com uma peça aí, fala Os Filhos da Política. Isso tudo nós vamos estar falando aqui, nesse nosso bate-papo de hoje, falando sobre o FESTAC, Festival Teatral de Cubatão. É isso, né? Festival Teatral de Cubatão? Sim. Sejam bem-vindos. Obrigada, Márcio. Obrigada mais uma vez pela oportunidade de estar aqui no Ponto de Vista, falando dessa que é a nossa principal arte, né, que é o teatro, e da realização do FESTAC, que é de suma importância para todos nós que temos um trabalho aqui no município voltado ao teatro. Cícero. Boa tarde a todos. Obrigado, viu, Márcio, pela oportunidade de a gente estar falando. Realmente, como a Juliana falou, o teatro vem preencher uma coisa em nossa alma que sem ele parece que nós somos incompletos, né? E o festival é o ápice dessa coisa, é onde a gente pode estar mostrando a nossa produção, não só do meu grupo, como dos grupos locais, onde a gente pode estar trocando experiências e construindo algo que vai deixar esse movimento sempre mais forte, mais atuante e tal. Vamos falar da importância de um festival, né? Vamos falar do que envolve um festival, a produção de um festival e os frutos que geram um festival. Mas a gente precisa começar a falar da história, né? Resgatar o FESTAC. Essa é a 15ª apresentação e houve uma lacuna aí de 7 anos. 7 anos sem exercer o festival. Vamos começar, vamos voltar 15 anos atrás. Como é que nasceu o festival? Como surgiu o festival? Na verdade, o FESTAC ele data até de antes desses 15 anos. Ele nasce numa investidura da AGETAC, que era a Associação de Grupos Teatrais Amadores de Cubatão, que ajudava a promover os grupos, né? Era um modelo de associação que agregava todos os grupos que existiam no município e que buscava dar suporte, apoiar as atividades, né? E entendendo que a gente tinha um movimento muito forte no município e que precisava ter esse momento de encontro e de reflexão sobre a arte teatral, foi criado o FESTAC. Houveram algumas edições, houve uma pequena interrupção também, haja visto sempre a questão de apoios, né, e a questão financeira. Um festival, ele necessariamente depende de recursos para que possa ser realizado, para que você consiga garantir o transporte para os grupos, que você consiga a alimentação para os grupos, que você precisa da infraestrutura técnica nos espaços onde vão acontecer essas atividades. Então, existiram, dentro desse período, desses 20 anos, diversas coisas que aconteceram que ajudaram a realização do FESTAC e também evitaram que ele acontecesse, que foi principalmente essa lacuna dos 7 anos, né? E por mais que houvessem esforços tanto dos coletivos quanto do poder público, isso não conseguia a gente garantir que acontecesse o FESTAC. E aí a gente é resistente, né, Cícero? Eu acho que a gente teve um período, essa lacuna nos fez entender como funcionava a questão do teatro, no sentido de que a relação que eu tenho é com a minha plateia. Então, eu tenho que buscar produzir para que eu acesse essa plateia. Então, se essa plateia está no Vão Cultural do Parque Meninas, eu vou me apresentar lá. Se está no Galpão Cultural, eu vou adequar aquele espaço para que eu possa apresentar lá. Se está no Bloco Cultural, é ali que eu vou acomodar meu público. Se está no Teatro do Caos, é ali que eu vou promover a minha atividade cultural, teatral. Então, a gente, ao longo desses 7 anos em que o FESTAC não aconteceu, os coletivos foram se reorganizando. E hoje a gente chega a um número de 10, 11 coletivos que estão dialogando entre si e que uniram forças no mesmo ponto, que era a retomada desse festival, como um espaço de reflexão, de intercâmbio, de produção, de pensamento da atividade teatral no município. Eu não sei se vocês têm essa informação,
mas nós começamos o Festac com quantos à época? Iniciou-se quantos grupos? Ou eram artistas apenas? Então, eu tive a felicidade, né, de ser presidente da AGETAC, que era essa organização, a Associação dos Grupos Teatrais Amadores de Cubatão. E a AGETAC cabia, além de estar dando suporte a esses grupos, na questão dos ensaios, na questão de registro de obras, né, na questão da produção, era também o órgão que fazia a organização do Festac, né? A grande importância do Festac, eu vejo que é a coisa da formação do público, porque nós temos uma população que é carente de opções de manifestações artísticas, sobretudo teatro, né? E eu tive a felicidade, como te falei, de ser presidente e organizamos um festival em 91, faz um pouquinho de tempo, né? Em 91, onde nós tivemos cerca de 25 espetáculos, era um festival competitivo, 25 espetáculos e 15 eram de Cubatão, da cidade de Cubatão, produções locais, né? Devido a todas essas circunstâncias que a Juliana apontou, principalmente a falta de apoio e de recursos, o festival foi se tornando impraticável, né? E a última edição que eu me lembre, você vê como isso traz prejuízo para o nosso segmento. Porque na última edição do festival, há 7 anos atrás, se não me falha a memória, acho que não tinha uma peça de Cubatão, eram todos convidados. Ou talvez tivesse o Caos, acho que só o Caos participou. Era só o Teatro do Caos. Só o Teatro do Caos, você vê o prejuízo. Nós saímos de 15 espetáculos locais para um. Mas isso, nós saímos de 15 espetáculos locais para um. Nós saímos de 15 para uma redução de apenas um grupo teatral? Ou, na verdade, os grupos já se dissolveram ou não tinha estrutura? Muitos se dissolveram por falta dessa estrutura, porque não é uma ocupação que a gente tenha profissional, né? É uma coisa de paixão, de você querer fazer, de você teatro querer amador, produzir. né? É teatro amador. Então, envolve muita coisa da tua paixão e da tua disponibilidade. E aí as pessoas não éramos tão jovens mais, né? E aí existem outras coisas que nos puxam, filhos, família, sobrevivência mesmo, né? E aí você não tem mais tempo sem recurso para você se dedicar àquilo que é o teatro. Então, na verdade, o Festac, que na verdade é um fomento para a cultura, ao longo desses 20 anos, ele acabou demonstrando que não se investia culturalmente, não se dava estrutura para que as pessoas que exerciam o teatro amador continuassem exercendo. Eu penso que vai nesse lugar que você está colocando, porque ele nos dá um panorama, um raio-x, né? Porque se você tem uma produção aquecida, se você tem grupos ali trabalhando diuturnamente na produção dos seus espetáculos, é claro que você vai ter um momento onde você vai encontrar todas essas atividades acontecendo. Quando a gente percebe esse desaquecimento na produção dos coletivos, dos grupos, a gente também, às vezes, não acaba encontrando o momento desse encontro, achando o momento principal para debater e refletir a produção feita. Então, acaba sendo um raio-x desse desaquecimento. E que bom que é um momento que já passou, né? Sim, que bom que é um momento que agora a gente se une para que ele seja uma retomada firme, forte e consistente do movimento. O movimento toma para si a responsabilidade de realizar e tem os apoios que houveram este ano que foram fundamentais para que acontecesse, mas eu acho que é primordial para a gente refletir sobre essa união. Qual é o ponto principal da união desses grupos? É com que o fazer cultural, teatral de Cubatão tenha a sua projeção e tenha esse movimento que busque alavancar a produção e mantê-la em constante movimento. Né? Manter-se a produção. Cícero, você estava à frente da AGETAC, né? Essa aqui, isso em 91. Isso em 91. Você acompanhou a ascensão e o declínio do Festac. Como é que era para você? No último Festac, você participou como ator? Você participou como produtor? Não, a minha participação no último Festac, se não me falha a memória, já foi o Caminhos, não foi? Eles apresentaram o Caminhos.
Foi dentro do caos. Dentro do caos. O texto que era para a encenação Caminhos da Independência acabou sendo a representação dentro do festival. E aí eu participei como autor da coisa. Isso eu posso estar... Não encena. A minha memória não é muito confiável, tá, gente? Eu estou falando de 5, 7 anos atrás. 7 anos atrás. Eu sei que foi o caos e provavelmente o texto era meu. Bom, a coisa do declínio não foi um processo, claro, da noite para o dia, né? Como eu falei, envolve outras circunstâncias, envolve as pessoas, envolve essa coisa que eu estou falando de você, às vezes, não cansar, né? Mas às vezes você, a luta, você tem que baixar um pouco a guarda, né? Recuperar as suas forças para voltar lá adiante. Há uma dinâmica, né? Acho que foi isso que aconteceu. As pessoas, os mais antigos, dos quais eu me coloco, estou citando aqui, vamos citar aqui o Ricardo, o Oliveira, o Coquinho Guerreiro, que todos eram muito atuantes. Teve gente que saiu de Cubatão, foi para outras praças, foi para São Paulo, né? Outro foi para Brasília, enfim. Houve uma desfragmentação desse movimento nesse processo todo. porque ainda como teatro amador. Sim. Como teatro amador, né? Essa era o grande viés do Festac. Tem essa formação. E o que me preocupa é como teatro amador você vê desestruturar. Sair de 15 participações de artistas cubatenses, né, locais, para de repente apenas uma, não demérito do caos, muito pelo contrário. Essa é a ponta, é o final desse movimento onde também existiu essa inversão, né, da participação de grandes coletivos para 1 ou 2 ou 3 que chegassem a participar do festival. Mas eu me lembro que as últimas edições, até porque eu trabalhava sempre na coordenação técnica, como eu sou iluminadora, acabo sempre me investindo por ali, sempre dando suporte técnico aos grupos. As edições do ano 2000, 2001, 2003, acho que até 2005, do Festac foram muito fortes também. E foram num espaço onde a gente tinha produção local, a gente começou a abrir para uma área regional e a gente recebeu grupos do Rio de Janeiro, São Paulo, de Ribeirão Preto. E então a gente estava num momento muito interessante nas últimas edições do Festac. A última edição, que foi em homenagem a Lúcia Longo, que a gente tem como ícone no teatro aqui no município, leva o nome do Centro Cultural no Parque Nelinas, por toda a contribuição que deu à questão teatral, mas a gente estava esperançoso de que qual é o nosso próximo passo no outro ano, porque foi um festival muito bom, embora tivesse essa pouca participação da produção local. O poder de intercâmbio, o investimento em oficinas, o investimento nessa troca com artistas de outras cidades que traziam seus trabalhos para cá, para que a gente tivesse contato e revesse o nosso modo de fazer, isso foi muito importante. Mas acabou não se realizando em 2012. E aí isso também nos frustrou, né, quanto artistas. Poxa, a gente não conseguiu. Aí o outro ano a mesma coisa, o outro ano a mesma coisa. Aí houve esse cansaço nosso, que não é covardia, não era uma desesperança, mas era um momento da gente tocar os nossos projetos particulares, tomar conta da nossa trajetória de estudo, de vida, para que a gente encontrasse esse movimento. Acho que um dos grandes responsáveis... Você sentiu, na verdade, perderam o espaço do Festac. Acabou sendo aquela máxima de, opa, vamos colocar a lápide aqui porque essa coisa não está andando mais. Eu não queria acreditar que fosse... Não queria esse viés, não. Esse sepultamento, né? Assim, cessear o nosso direito de realizar. Eu acredito que tenha sido uma questão de desaquecimento. Desaquecimento. De desaquecimento. Nós vamos a um rápido intervalo, daqui a pouco nós voltamos, ponto de vista falando sobre o Festac. Estamos de volta no segundo bloco do Ponto de Vista, falando sobre o Festac, o Festival de Teatro Amador de Cubatão. Participando conosco hoje, Cícero Gilmar Lopes,
Ele que é produtor teatral, escritor e ator. Também a nossa amiga Juliana Souza, ela que é produtora, faz iluminação, também é atriz e conselheira de saúde, conselheira de cultura, ambos também. No final do segundo bloco eu perguntei, eu indaguei, era a lápide do Festac? No último ano? Não era isso. Era deixar latente o Festac, era isso? Era uma questão, acho que foi uma questão de desaquecimento. Existe também uma questão da dinâmica da cultura ao longo desses anos, onde a gente às vezes tinha um aporte direto de recursos que eram, né, conseguidos mediante a própria prática da política mesmo, de você chegar no vereador e pedir um apoio para uma subvenção ou falar com o secretário e conseguir aquele recurso. Hoje existe uma transparência maior na divisão dos recursos públicos, né? A gente tem a notícia dos editais que houveram esse ano para a cultura, que possibilitaram aos grupos de N manifestações artísticas inscreverem seus projetos. Isso demonstra uma lisura dentro do processo da distribuição de recursos. E as próprias leis de incentivo ajudaram também com que esse movimento teatral em Cubatão crescesse novamente. Nós tivemos a ausência do Festac e as pessoas buscaram outros caminhos. Sim, buscaram se reciclar para buscar os recursos para voltar para o Festac foi uma questão de mudança do conceito ou um preconceito referente ao Festac para que não acontecesse mais? Ou uma política pública que não valorizava essa questão do teatro, desse festival de teatro? Por mais que sejamos independentes, e somos, não se faz né, você não consegue construir sem tijolos, sem ter a infraestrutura, sem ter o recurso. Né? Sim, é necessário então, o recurso. Basicamente, faltou o recurso, faltou talvez o interesse, a sensibilidade política de estar apoiando essa iniciativa. Tá? Mas eu queria voltar um pouquinho no bloco anterior, quando a Juliana falou da coisa da produção local. Eu, particularmente, valorizo muito a produção local, mas qualquer manifestação do teatro é importante, porque tem essa troca, você tem essa troca com grupos que vêm de fora, você vê o que está se fazendo em outras cidades, em outras iniciativas, né? Então, o importante é ter. Se tiver com produção local, maravilhoso, porque a gente vai estar vendo os nossos amigos, vai estar trocando as ideias, vai estar trocando as figurinhas e isso, o crescimento é quase que instantâneo e natural. Mas também é importante trazer gente de outras praças, né, com outras leituras, para a gente beber disso, para a gente tá crescendo junto com esse movimento. Mas, Cícero, seria correto a gente analisar que, de repente, vamos trazer grupos de outras praças, mas praças que possam absorver os nossos grupos, ou seja, tem festival na nossa cidade? Opa, então interessa vir um grupo da sua cidade, da minha cidade que tem festival, para que um grupo da minha cidade também vá à sua cidade. Falta essa questão de observar a singularidade, observar aquilo que é paralelo e fazer isso, iniciar de uma forma visando essa troca cultural? Essa troca ela já existe naturalmente. Os nossos grupos, vejam o exemplo do Caos, ele tem participado de festivais em outras cidades. Se não me engano, agora eles estão indo para um festival agora no interior de São Paulo. Agora, acho que é Limeira, né? Limeira, né? Mas o Caos ele alcançou Limeira. um patamar de reconhecimento devido a esse longo trabalho. Sim. Mas a gente pegar o Caos como paralelo... Mas depois a gente tem que falar dessa influência do Caos. Mas é exemplo, o Caos é exemplo para que a gente alcance esse patamar também. Sim, mas eu falo assim, os coletivos que estão começando a produção têm a possibilidade de se apresentar em outras praças através de um... Eles terão essa oportunidade a partir da qualidade do trabalho deles. Entendeu? Porque esses festivais, e quase todos os festivais, eles prezam, você faz a inscrição e há uma pré-seleção baseada na qualidade do trabalho apresentado. Então, é algo que depende basicamente de nós, do que a gente está produzindo. Por exemplo, no Festac aqui, ele vai abrir para grupos de outras cidades, de outras regiões. Sim, vai ser vista a qualidade dessas... Vai ser vista a qualidade dessas regiões. Né? Isso vai ser visto. Mas se há possibilidade de se vincular com outras regiões, que grupos também de Cubatão têm um espaço, preservando a qualidade, isso não acaba não valorizando a cultura local?
se apresentar em outras cidades, conhecer, viver essa coisa de um público diferente, de um espaço diferente, de um teatro Não, diferente. sem dúvida. Eu acho que é o próximo passo nesse processo de reorganização do movimento teatral. Quando eu falo desaquecimento, eu não quero colocar isso como uma conta e uma fatura ao movimento teatral, aos coletivos. Não é só isso, a gente também não pode tirar a responsabilidade do poder público de ter feito a política pública. Isso é importante ser colocado. Estamos falando né? do teatro amador, de fomento independente da produção, cultura. independente da motivação para se produzir, era inerente ao poder público buscar alternativas para que o Festac continuasse acontecendo. Né? E aí eu acho que onde uma coisa foi propícia para a outra. No próprio desaquecimento e desarticulação do poder público e não conseguir promover a política pública como poderia ter feito, existiu também essa reinvenção dos coletivos em se reorganizar para produzir. Quando eu falei agora há pouco da questão do Teatro do Caos e da questão das leis de incentivo, foi um pouco nesse lugar. Quando a gente aprendeu que as leis de incentivo poderiam nos ajudar, houve projetos do Teatro do Caos que foram feitos para produzir os seus espetáculos, que foram aprovados em leis de incentivo e que possibilitaram a formação de novos atores, né? O projeto Superação, o projeto Ação Cênica, o projeto Evolução, que eles têm feito ao longo desses 7, 8 anos, né? promoveram um aquecimento muito forte da formação de novos atores e, consequentemente, de novos coletivos. Trouxeram mão de obra. E aí foi muito interessante porque, ao mesmo passo que nasciam novos coletivos, os antigos, como nós, né, começamos também a tomar esse fôlego e falar assim, poxa, a gente também pode produzir, a gente tem que produzir. Eu não posso perder a piada, a gente está junto desde Adão e Eva. A forma que você colocou, o Cícero ficou como fóssil, pô. Antigo. Eu já que tem mais tempo de estar. Já fui Adão, ela já foi Eva. Olha só. Foi meu primeiro espetáculo no Teatro do Caos. É verdade. Então faz tempo. É errado dizer que, na verdade, o palco do Festac acabou migrando um pouco para o Caos, então? Porque o Festac era o momento em que você dava palco aos artistas e difundia a cultura, o teatro, trazia o público, mostrava o trabalho, colocava uma possibilidade a mais de divertimento, de uma outra condição de espetáculo, preço popular ou nem preço por entrada franca, quer dizer, o convite ao público era um mecanismo que favorecia tanto o ator quanto o público e o fomento. Sim. Essa era a função do Festac. Mas são atividades distintas, né? O trabalho que o Caos realiza é um trabalho de louvagem e um trabalho de formação, um trabalho que possibilitou a formação de público. Hoje o Caos é um espaço que é frequentado e tem sempre casa cheia nas suas produções, tanto no que recebe de agenda quanto no que promove de atividades. Mas eu penso também, Márcia, que existe... ele supriu essa lacuna que o Festac nos fazia. Mas o Festac está num ponto em que ele consegue trazer também o Teatro do Caos para a briga junto com os outros coletivos. Né? E que é um espelho que a gente precisa olhar e falar assim, olha, foi algo que deu e dá muito certo, né? Mas que nos motiva também chegar nesse espaço que o Cícero fala, de também ser tão excelentes como o trabalho que acontece lá. E a gente tem um exemplo muito claro disso, que é o Coletivo 302, que tem feito seu trabalho no Galpão Cultural do Anilinas, que é uma turma de jovens assim que eu vi surgir, eu e Cícero. Nós vimos. E que tem feito um trabalho muito sério na questão do acesso à cultura, de promover bate-papos, de promover apresentações, festivais de cenas, atividades cotidianamente acontecendo dentro do galpão do Parque Anilinas. E isso nos enche de orgulho e nos motiva cada vez mais. A gente vê aí a questão da Encena Brasil, que promove a Paixão de Cristo, a qual eu faço parte, que também tem se enveredado na produção de outros trabalhos,
né, como a Revolução das Águas, que é o espetáculo que ela produz junto com a Companhia Veritas, o trabalho da Macaco que Ri com Filhos da Política, o Ivan da Conceição com os trabalhos que também desenvolve junto ao Artimanha. Então a gente conseguiu, mediante esse olhar para o Festac, dizer assim, olha, o quanto é importante acontecer, a gente conseguiu se rearticular. E hoje está aí o resultado acontecendo. Quando a gente fala do caos, lógico, a gente já fala de quem já tem um tempo de estrada e que ganhou muita experiência com isso. Sim. Lorimar é uma pessoa que, sem dúvida, é um dos baluartes da cultura. Leva o nome de Cubatão muito bem, né? Isso a gente coloca o caos como sendo um local daquilo que dá certo, daquilo que funciona, e funciona como teatro. Isso com muito trabalho, com muita luta. Com certeza. O Festac, nas suas edições anteriores, ele tinha disputas, eram análises, existia premiação. Sim. Isso para incentivar a disputa teatral, o melhor texto, a melhor cena, a performance. Isso valorizava e fazia com que cada grupo se especializasse. Nas edições de agora, e não sei se as futuras, não existe essa disputa, não existe essa premiação. É uma amostra, né? É uma amostra. Volta com a disputa, volta com a premiação, volta com esse sentido, com essa gasolina. Com a palavra. A opinião de vocês, você acha salutar ou não? Existem dois movimentos gerais aí na questão dos festivais, né? Existem os festivais que ainda mantêm essa característica competitiva e tem os festivais que procuram agraciar os grupos, promovendo o pagamento dos cachês, né? Então, em vez de você fazer um investimento direto nas premiações, quanto melhor, você equaliza, todos são melhores, todos recebem um incentivo para produções futuras. Então, eu não sei qual vai ser a nossa identidade daqui para frente, mas o que denota, o que foi desde a última edição para cá, para essa realização de hoje, é essa possibilidade de injetar recursos na própria produção. Isso não quer dizer que a disputa não seja mais algo tão interessante. Né, Mas é salutar, na sua opinião, essa disputa? Vale a pena, não, realmente, ter uma premiação? Eu acho que a gente vive um outro momento de fazer teatral. Eu não sei. Agora você me deixou confusa no sentido assim, é muito bom quando você é reconhecido pelo seu trabalho particular, né? O Cícero pode até falar mais do que eu, porque é premiado em texto. Também tenho as minhas premiações de atriz, de iluminadora, e é muito bom quando você é reconhecido em casa, né? Com com o trabalho que você realiza, pontual. Mas quando você olha e você pensa que você pode injetar recursos na produção de todo o seu coletivo, isso me parece mais interessante. E aí eu não quero ser a melhor iluminadora, ou o melhor ator, ou o melhor... Eu quero que todos tenham essa oportunidade. Não. Uma coisa não elimina a outra. Poderia ter. Os dois. Poderia, acho que seria o melhor das somas aí. O mundo perfeito. Então, a gente injeta nos recursos. Eu sou uma pessoa competitiva. Respondi, não? Eu acho que eu não sou assim. Então, vocês falaram, pode ter o aporte para o pessoal pagar os cachês, mas tem que ter a premiação. Eu acho bacana, causa um frisson, motiva. Não tem essa que a pessoa não tem o reconhecimento do que você fez e ter o reconhecimento da excelência do que você fez, é muito bom, velho. Não é tripudiar, né? Mas vai olhar para trás e falar, galera, foi eu que levei, né? Eu que ganhei isso aqui. É que eu estou olhando pelo lado, assim, no sentido do macro, né? Do que tem acontecido, do que eu percebo que tem acontecido a nível regional e estadual. Uma forma de proteção, mas isso não quer dizer que não é importante, pelo contrário. Faz uma coisa que eu acho bem interessante, tirando toda essa coisa do ego do artista, que o artista tem ego. Tá? Nós somos muito por isso, né? Não, isso é quase uma falácia. Tinha outra coisa também dos festivais competitivos, que era a troca que você tinha com os jurados. Normalmente traziam-se pessoas muito qualificadas, né, profissionais, que
davam muitos toques bacanas no teu trabalho, fazer essa análise. Não que isso não possa ser feito também sem a competição, né? Trazer alguém para avaliar e dar norte, dar rumo. Eu acho sempre muito importante você ouvir o outro. Mas fim do café com leite, tá certo? Mas sem café com leite. Vamos a um rápido intervalo, daqui a pouco estamos de volta. Estamos de volta nesse terceiro e último bloco do Ponto de Vista, falando sobre o FESTAC, Festival de Teatro Amador de Cubatão. Juliana Souza conosco, participando, e também Cícero Gilmar Lopes. Vocês são do FESTAC, vocês participaram do FESTAC. Eu finalizei o segundo bloco falando no fim do café com leite, ou seja, é disputa realmente, colocar para o pessoal para entender que pode ser agraciado com um excelente trabalho. Mas você colocou dessa questão de valorizar o trabalho coletivo, de todos os envolvidos, né? Tanto atores como o pessoal que trabalha fora de cena, na participação no FESTAC. Ou seja, o cachê, cada um vai receber, sentindo que acho que a valorização do artista, você sai do teatro amador e começa a observar como profissional. Aí eu te pergunto, então já não seria mais festival de teatro amador? Ou mantém-se festival de teatro amador? Na verdade, como é que fica isso? Porque as a partir do momento que tem edições, o FESTAC já considerava Festival de Teatro de Cubatão. Não porque amador não nos valorize, pelo contrário, somos todos amadores por amar, né? Mas a gente busca um trabalho profissional, né? E aí, nesse lugar do profissional, a gente entendeu que talvez a palavra amador pudesse fragilizar isso. Então, seria o Festival de Teatro Amado de Cubatão? E aí, voltando a essa questão que o Cícero colocou, e aí abre esse leque, né, do que eu defendo, sim, que exista a possibilidade de contemplar todos os coletivos, de fortalecer as ações de todos os coletivos. É muito bom quando existe a disputa, porque você acaba aprimorando, investindo na sua pesquisa particular quanto artista. E primordial do que ele colocou seria a questão... Também apresentando a peça, né? A peça teatral faz isso. Mas primordial seria também essa troca com quem vive do fazer teatral nos grandes polos. Quando a gente trazia os orientadores para conversar conosco, o Cícero colocou isso de forma maravilhosa aqui. Isso colocar para a gente um panorama do que a gente está produzindo e o que a gente pode ir além. E aí, nesse ponto, era riquíssimo quando nós tínhamos essa possibilidade de ter esses artistas renomados, como Carmelina Guimarães, Calixto de Inhamuns, a Cássia Guindo, o Luiz Antônio. Nossa, tanta gente já passou por aqui. Você me levantou uma situação. Campeonato em casa. O pessoal que vem de fora podia faturar? Sim. E aí, faturaram muitos, não? Sim, como aliás nós faturamos bem lá fora. Sim, lá fora, sim, então. Exatamente. Porque tudo é um critério de regulamento do festival, Márcio. Se o festival ele abre para um campo regional ou estadual, como esse que o Carlos vai participar em Limeira, é um festival estadual. Então, depende do mote, qual a abrangência que esse tipo de festival vai ter. Acho que o principal é dizer que o FESTAC, ele escolheu esse modelo esse ano justamente para que a arte cubatense fosse valorizada. Isso não quer dizer que ele vai ter sempre esse formato. Foi né? uma retomada. É uma retomada e a partir daí tenho certeza que todos os amigos que estão trabalhando na comissão, que representam todos os coletivos, vão pensar nos próximos passos, quais são os desdobramentos. Eu vou fazer um paralelo com as Olimpíadas. Você não vai ter que tentar trazer as Olimpíadas sem ter uma equipe de ponta, sem ter que ter um esporte estruturado, para conseguir fazer alguma coisa. Então, na verdade, o FESTAC agora ele está se reestruturando para o ano que vem ser uma nova cena, ser uma nova forma. Com certeza, com certeza. Estrutura, o que vocês veem de necessidade estrutural? Esse ano houve uma emenda parlamentar, houve alguma situação. Para o próximo ano, o que se tira de lição dessa retomada e o que se precisa de estrutura para se realizar o FESTAC? Teatro? Não, pode continuar, a bola está contigo. Bom, esse ano foi fundamental a emenda impositiva feita pelo vereador Tucla, no sentido de direcionar o recurso
para o Festac. Há também um investimento direto da Secretaria de Cultura, né, para complementar esses recursos. Houve uma ação de descentralização das atividades, onde a gente não só está no Teatro do Caos, a gente também ocupou o Céu das Artes, o Bloco Cultural, o Parque Anilinas, o Galpão Cultural. Então, existe um movimento de começar a entender quais são os espaços que os coletivos podem adequar seus espetáculos para que a gente possa infraestruturar. Quando a gente pensa em teatro, obviamente, a gente quer uma sala de espetáculo que possa fornecer toda a infraestrutura, né? De som, de iluminação, de cenotecnia, de fixar, né? Botar a base, fixar o olhar do público acerca de onde acontece a realização teatral. Você quer uma identidade cultural. Exatamente. Aí quando eu falo isso, é claro que a gente reflete muito na condição dos espaços culturais. A gente tem um Teatro do Caos, que é bem infraestruturado, a gente tem um bloco cultural que necessita de infraestrutura e tem notícia de que tem sido buscado incentivo para que ele melhore a sua possibilidade de atendimento à produção local e cultural. A gente tem o Céu das Artes, que é um espaço que, até por ser um espaço recém-inaugurado, está bem equipado. Mas a gente precisa ter esse olhar macro, né? Quais são as próximas ações que a gente quer no Festac para que esse festival possa acontecer com uma infraestrutura adequada em cada um dos seus espaços, com as características de seus espaços. Deixa eu só complementar o que a Juliana falou, que está perfeito, é isso mesmo. Eu vou fazer agora um paralelo com o futebol. Futebol a gente joga em qualquer campinho, qualquer gramado. Em qualquer gramado a gente joga futebol e óbvio que a qualidade desse futebol também depende desse gramado que você está jogando. Então, o meu grupo, particularmente, a Zona de Arte Macaquiri, nós temos a pretensão de levar o nosso espetáculo a todos os lugares em Cubatão, independente se tem ou não essa infraestrutura. Porque a nossa preocupação agora é atingir as pessoas, é criar público, é mostrar para as pessoas o que... Muita gente não sabe o que é uma peça de teatro, infelizmente. Mas é óbvio que nós poderíamos dar uma resposta enquanto arte muito melhor num espaço com infraestrutura. Por isso que a gente precisa, para a próxima edição, já ter o Teatro do Anilinas pronto. Mas essa questão, descentralizar, foi descentralizado agora por uma questão de falta de estrutura adequada. Não. Ou não tecnicamente só, não. Eu acho que foi pensado. Porque o centralizar, porque o centro de Cubatão, principalmente no final de semana, fica sem vida praticamente. A cidade ela perde essa situação que o centro tem de movimentação. A partir de sábados à tarde, isso já vai findando. Sim. Será que não estaríamos mantendo, digamos, como o bloco hoje, não estaríamos criando o mais do mesmo? De repente, ir aos bairros igual você está querendo levar o Macaquiri, não é a forma de disseminar mais a cultura, de mostrar mais a cultura, de atrair mais público? Sim, mas essa é a principal intenção, é realmente levar esse tipo de manifestação cultural onde normalmente você não as encontra. E as pessoas embora seja um percurso curto, né? Mas o cubatense é meio... Não se deslocam. De forma alguma, né? Mas quando eu falo centralizar e fixar a base, é no sentido de a gente entender qual é esta casa e o que ela proporciona para que a gente tenha a formação de plateia. E a partir daí, você também consegue pulverizar isso na cidade toda. O raciocínio mais claro que eu tenho enxergado do trabalho dos coletivos é nesse lugar da descentralização. E isso não tira o mérito da gente pensar em ter um espaço único para isso. Mas eu acho que a descentralização é sempre uma forma inteligente da gente se aproximar do público, para qual a gente existe de fato. Não tem aquela questão também de... Poxa, a gente tinha um teatro, não tem mais, tinha um projeto, não tem mais, outro não tem mais. É a necessidade de Cubatão tem que falar, não, realmente nós superamos isso e temos um teatro, temos um palco agora. Um palco fixo ali, um palco... Ergueu-se um monumento ao teatro cubatense, um palco que merecia ter. É um pouco disso, não? Eu penso que a gente merece um espaço, de um palco. Mais que um merecer, espaço adequado para receber não só as práticas culturais, no sentido do teatro, mas da dança, da música,
de uma exposição de arte, de uma exibição de cinema, né? Porque de produção de cinema local. Se viveu uma grande obra, a expectativa de um grande teatro e que se combinou com nenhum. Se não é o Céu das Artes, se não é o Céu das Artes agora, e lógico, o caos. Frustração. Uma grande frustração. Mas que eu acho que até De repente, aí sim, entendeu? a nossa Porque reinvenção, temos que ter um teatro. a nossa reinvenção palco. em perceber onde está o público, de que forma a gente pode atingir o nosso público, é que tem feito a gente se fortalecer. E aí pode até ser que demore toda essa questão da resolução. Eu sei que existe uma equipe debruçada em resolver a questão do Teatro Dona Linas e a gente tem muita esperança que isso aconteça já de pronto. Mas enquanto não acontece, como eu faço para chegar no meu público? É nessa ação, como você falou, centralizada nos bairros, ocupando as sociedades de melhoramento, os galpões, os espaços, as escolas. As escolas aqui poderiam ter uma atividade extra de final de semana impressionante. Eu espero que a gente consiga pensar em algo nisso para o futuro. Mas enquanto a gente não tem esta casa que possa ser esse espaço múltiplo das ações culturais, a gente precisa sim ir aos espaços onde o povo está. A gente vai batendo a nossa bolinha nos campinhos de areia, todos Exatamente. Vai levando o futebol Exatamente. onde pode existir. Exatamente. Nesta edição do Festac, nessa 15ª, 15ª. quantos coletivos participando? São 10 coletivos, 8. Boa pergunta. Nas contas, 9 coletivos. 9 coletivos. 9 coletivos. O Batão já chegou a este número de coletivos, este número de grupos teatrais? Em outras épocas? Em outras épocas superou-se isso? Já tivemos. Agora você vai me fazer puxar pela memória. Porque, na verdade, eu estou vendo aí do limão, não é nem a limonada, é a caipirinha. Porque a ausência do Festac fez com que cada um corresse e buscasse onde mostrar a sua arte, onde desenvolver o seu espetáculo. Rapidamente puxei aqui pela memória, nós tínhamos, nessa época que eu me reportei, do anos 90, né? Nós tínhamos 8 grupos atuantes em Cubatão. Uma evolução. 8 grupos. Uma evolução. E desses 8 grupos, remanescentes estão nesses grupos? Um deles se tornou o Caos, o Artimanha continua aí, né? Continua firme e forte. Continua aí. Eu era do Artimanha, inclusive. Os outros acho que se dissolveram. Então nós tivemos que, dentro dessa lacuna, dentro da necessidade, o crescimento da arte. Com certeza. Sim. Com certeza, a reinvenção. A né? reinvenção. A Fênix. Estamos chegando ao final desse nosso bate-papo aqui sobre o Festac, né? E deixar para vocês falarem com o público, vocês que são mestres nisso, né? Cícero, Juliana, para que a gente possa manter acesa essa chama e que não se interrompa mais, né? Muito pelo contrário, que evolua cada vez mais. Com certeza. Nesses dias de festival, a gente tem sempre pensado em como manter esse movimento aquecido e em como fazer com que ele cresça, né? E o primeiro ponto é o incentivo, né? Que a gente tenha um olhar muito especial da Casa Legislativa, do Poder Público, para que o Festac continue, que os coletivos teatrais continuem cada vez mais se fortalecendo, que o público faça a sua vez também exigindo, porque é um direito do público ter acesso ao teatro, ter acesso à dança, à música, a toda forma de entretenimento cultural. Então, a gente lembrar que a realização do Festac foi possível por conta dessa soma de forças e principalmente de alguns apoiadores, o SESC, a APA, a Poieses, a Secretaria de Estado da Cultura, por via do atendimento técnico aos municípios, aos jornalistas, e você é uma pessoa super parceira nossa nesse caminhar, muito obrigada. Mas dizer que a gente está na luta, né? Então, atenção a todos, a investidura industrial aí, olhe para a gente também. A gente deve, com certeza, pensar em algo como lei de incentivo para poder conseguir recursos. Então, acho que é isso. A partir dos recursos, a gente continua firme e forte. Então, complementando mais uma vez o que a Juliana falou, ela é sempre muito brilhante, uma pessoa iluminada, Imagina. não é à toa que faz iluminação, né?
Nós falamos tanto aqui de recursos físicos, né, financeiros, mas a outra coisa também que eu queria apontar para nos motivar, nós precisamos ter a resposta das pessoas, a resposta desse público, porque a gente não está fazendo teatro ou fazendo as nossas produções para os nossos umbigos. A gente tem mensagens a passar, a gente tem coisas a dizer. Então a gente quer muito que vocês todos participem, nos deem essa força, porque com a força de vocês nós vamos crescer também e vamos tá mostrando a nossa cara e aí as coisas acho que se resolvem meio que naturalmente. Virão os apoios se vocês vierem juntos com a gente. Tá aí, agradecendo a Juliana Souza também, ao Cícero Gilmar Lopes, agradecendo sempre a sua audiência e toda a equipe que por trás das câmeras leva essa TV até você. Lembrando que a parte importante, como o Cícero falou, é você, como telespectador, ali no teatro, na fila do gargarejo, aplaudindo aquilo que realmente vale a pena, que é o nosso teatro local. Agradecendo sempre a sua interatividade, a sua participação conosco. Lembrando que todo o nosso material também você encontra nas redes sociais e no YouTube, no nosso canal TV Câmara Cubatão e Facebook. Continue na programação e até o próximo Ponto de Vista.